Está no ar o Entre Amigos. Bom dia, Alejandro. Bom dia a todos vocês, a voz do hamburguense Cláudio Alves. Eu digo bom dia a todos vocês, muito obrigado pela sua audiência aqui na tela da Band. Está começando o entretenimento neste final de semana com o Entre Amigos, trazendo muitas novidades. Daqui a pouco nós vamos à Feira da Loucura por Sapatos. Sim, porque até o dia 12, até o próximo final de semana, tem a Feira da Loucura por Sapatos e você, até agora, né? Esse final de semana, esse próximo final de semana, é isso mesmo, né? Tem Feira da Loucura e você não pode perder. Tem muitos descontos, muitas novidades. Além de calçados, você encontra uma variedade de outros produtos e tudo com preço de fábrica, né? Ali no Parque de Exposições da FENAC, que você pode ir tanto de trem como de carro, ou então, se você é do interior, tem uma rodoviária ao lado do Parque de Exposições da FENAC, e de carro. Tem todas as rodovias que fácil acesso ao Parque de Exposições da FENAC, que tem também, independente do tempo que estiver, um ambiente climatizado e totalmente coberto. Nós vamos também falar com o jornalista Felipe Vieira, âncora do Jornal da Noite e do Jornal da Band. Ele vai contar muitas coisas íntimas, né? E vai contar principalmente um momento mais difícil da sua carreira como jornalista, né? Vai se emocionar e você vai ver isso e muito mais. Nós vamos falar também sobre... A Juliana está me dizendo que tem pessoas com aquela questão do zero lactose, né? O leite, nós vamos conversar com ela. Nós vamos conversar também com com Nelson Ramalho, que ele é o sócio fundador da Mulibuli e o presidente do SINDA. O que é o SINDA? Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre. E também de uma região, nos nossos arredores aqui, bastante influente. Mas eu sei também que tu és colaborador também, né? Dessa grande instituição que é, né, a Casa Meninos Jesus de Praga, que daqui a pouco nós vamos falar sobre o lançamento, né, do padrinho afetivo, isso, né? E muito mais. Nelson, primeiro, roda a vinheta, está começando o Entre Amigos. Está começando o Entre Amigos aqui na tela da Band e Nelson, um grande prazer te receber aqui mais uma vez. Prazer é meu, Alejandro. Obrigado por estar vindo. Muitos anos já que nós percorremos as mesmas trilhas, né? É verdade, tá? Mas principalmente assim, eu quero que tu conte a tua trajetória, né? Porque tu assumiu na quarta-feira, né? Uma nova tarefa como presidente do SINDA, né? Mas tu tens uma carreira de muito trabalho, de um trabalho que fez realização de sonhos de muita gente ingressar no mundo do trabalho profissional, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil inteiro, né? Que a tua empresa é a Mulibuli, né? Sim. Primeiro, um prazer sempre estar aqui dividindo essa tela com você, com todos os teus telespectadores, né? A gente se acompanha, como eu falei, já há muito tempo, né? São trilhas que caminhamos juntos ao longo da vida e com muito carinho e admiração mútua sobre o teu trabalho também, que eu acompanho desde 1990. As nossas mães foram amigas também. Nossas amigas durante muito tempo, estiveram juntos. Estiveram juntas Tivemos também. o prazer de partilhar esse aconchego e esse cuidado, né? Temos filhos da mesma idade. Muitas coisas nos aproximam. É verdade. Então, Alejandro, eu estou tendo a honra de estar presidente do SINDA, uma entidade que congrega toda a parte de hotelaria e alimentação de Porto Alegre, onde nós temos um universo muito grande da parte de entretenimento, de hospitalidade da nossa cidade e de várias cidades da nossa região metropolitana. O SINDA, eu estou sucedendo o Paulo Jeremias, o grupo de Paulo,
que fez um trabalho fantástico, uma pessoa, Que honra! Um empresário e uma pessoa, um ser humano, onde eu tive o prazer de conhecer dentro dos quadros como colega do ramo de alimentação, né, de restaurantes, e depois de partilhar a diretoria de 2022 a 2026, junto com ele como presidente e eu como diretor dentro do sindicato, aonde tomamos muitos processos, muitas atitudes, fazendo com que o Sinda não seja mais só uma entidade representativa do seu setor de alimentação, mas uma entidade representativa dentro da comunidade, dos destinos da comunidade. Então, tenho dentro do turismo, que Porto Alegre precisa se firmar, né? E sem contar que hoje Porto Alegre está sendo vista como uma capital gastronômica. E eu viajo bastante, gosto muito do turismo gastronômico, gosto de frequentar restaurantes, gosto de frequentar mercados nas cidades que eu visito. Posso te dizer, e tu também, que é uma pessoa extremamente viajada e que tem um conhecimento muito grande de várias cidades do mundo, pode atestar de que Porto Alegre hoje tem uma gastronomia a patamar, com uma régua altíssima, a nível não só de Brasil, como de mundo também. Eu me lembro que nós fizemos festas juntos, né? Sim. E tu criasses para o cliente, né, que era o Uruguai, no meu caso, né, pratos, coisas muito identificadas, né, com o país, né? O Mulibuli é uma empresa que hoje é uma referência a nível nacional na parte de catering. Sim. E um dos nossos pontos que traz uma diferença muito grande é com relação a essa criatividade e a fazer o link entre a gastronomia e o mote do evento. Ou seja, várias vezes nós fizemos o lançamento do projeto Verão Uruguai, né? Onde apresentando o Uruguai ao povo gaúcho, ao povo brasileiro, onde a gastronomia, num evento feito aqui em Porto Alegre, era muito voltada a isso, né? Trazendo as tradições uruguaias, como as carnes, os cortes. Lembra dos churros? Dos churros, né? Inclusive o cônsul ficava maravilhado com o nosso churro, que me deu muito orgulho. Né? Porque na verdade a gente está falando de uma coisa que não existia na época, né? Hoje, né, graças a Deus, a gastronomia uruguaia, ela, se tu falar alfajor, o pessoal sabe o que é. Sabe. Né? Mas nós estamos falando de muitos anos atrás, onde não se sabia o que era um alfajor, e se associava muito o doce de leite com a Argentina, né? E os churros não se entendia muito bem, né? Então, tu trouxe isso, né? Mas a empresa cresceu muito, né? A empresa hoje, ela atende quantos clientes? O ano passado, o ano de 2025, nós fizemos 1.260 eventos ao longo do ano, né? De 365 dias do ano? Nós fizemos 1.260, ou seja, a gente está tendo um markup mais ou menos de 4 eventos por dia, sendo que nós trabalhamos basicamente na área corporativa, não é, Alejandro? Sim. O nosso lado social, ele é bem restrito mesmo aos nossos clientes, amigos, parceiros, o qual fazemos muito bem, mas o nosso foco... A inauguração desta casa foi tu que fez. Nós fizemos, já fizemos vários, fizemos lá na Fundação Sheffield, inúmeros eventos voltados também à parte cultural. Então o Mulibuli tem esse viés. Quando eu saí do hospital, foi também, o coquetel do Mulibuli. Do Mulibuli também, que teve Quando lá. eu estreiei no outro prédio antigo, foi o coquetel do Mulibuli também. Exatamente. Então, assim, Alejandro, a gente trabalha dentro desse ponto, o volume é bastante grande e hoje a gente também tem o nosso escritório em São Paulo, onde a gente também faz hoje um número bastante expressivo de eventos na capital paulista e também no interior de São Paulo. Mas eu acho que o maior projeto teu, tá? Já que te conheço desde a origem, é a qualificação e a oportunidade que tu dá para as pessoas ingressar no mundo qualificado da gastronomia. Porque nós vemos, às vezes, muitos atendentes, carregadores de bandeja, né? E tu não. Tu qualifica a pessoa para saber manipular, por exemplo, uma garrafa de espumante. Sim. Porque tu entendes que todo o trabalho da vinícola, que representa uma região de Bento Gonçalves, de Caxias do Sul, sei lá de onde, tá?
Ele foi feito um trabalho, né, qualificado e que tem que ser passado para o cliente final. Mas veja bem, não é só uma qualificação profissional que eu imagino e que eu tenho colocado como ritmo dentro dos meus negócios e também dentro das entidades onde eu trabalho, porque desde 1990 e alguma coisa eu participo também de entidades associativas. Fui vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Novo Hamburgo durante muitos anos, da Fundação Semear, do Shopping de Novo Hamburgo, da Associação de Lojistas do Shopping, do próprio Sindicato de Gastronomia de Novo Hamburgo e dos arredores ali. Então, ou seja, eu não vejo, Alejandro, que um empresário, uma empresa, ela tem que ter um tripé. O nosso tripé ele é fundamentado na parte financeira, porque sem uma saúde financeira nenhuma empresa consegue sustentar. Claro. Na sua parte de recursos humanos, ou seja, seus colaboradores, o seu pessoal, é o seu patrimônio também, é uma outra parte desse tripé. E o terceiro tripé, a terceira perna desse tripé é a parte social. Ou seja, uma empresa ou um cidadão que ele não está engajado também em projetos sociais e acha que essa responsabilidade é única e exclusiva somente da parte do governo, no meu ponto de vista, está completamente errado. Eu acho que nós temos que fazer. Hoje nós temos aqui, agora você está recebendo o pessoal da Casa Menino Jesus de Praga, faz um trabalho maravilhoso, lindíssimo, onde a gente já teve a oportunidade de estarmos juntos em algumas ações e não tem como não fazer. Não pode se esperar pelo Estado querer cumprir essa lacuna. Essa lacuna também é do cidadão. E nós, dentro da empresa, a gente procura dar essa orientação e procura fazer da melhor maneira possível que o nosso colaborador ele não se sinta só um profissional, mas ele se sinta também um cidadão. Sim. E eu estava conversando... E dentro do Sinda também agora, só fazendo uma parte, nós estamos terminando, vai ser convidado para a inauguração da nossa cozinha educacional que nós estamos fazendo lá, conseguimos equipamentos, o Sinda fez um investimento, mas através dos nossos fornecedores, parceiros como a Tramontina, a Systemvac, Orinox, onde conseguimos fornos, conseguimos equipamentos de última geração para poder fazer uma cozinha que esteja a nível das cozinhas mais modernas existentes que a gastronomia pode proporcionar hoje em dia. E tudo é em Porto Alegre. A gente não está falando de Paris, nossa sede, nem de Nova York. Estamos falando de Porto Alegre. Eu hoje, no 5DIV, quando estive no almoço com o Felipe Vieira, né, eu comentava sobre a vantagem de eu ter escolhido o Novo Hamburgo, porque nós tivemos grande aprendizado com pessoas como Olívio Jacobs, sim, presidente, o fundador da Sinuscar, né? José Flávio Bueno Fischer. Que foram os criadores, de certa forma, dessa parte social tão importante, né? Esse braço social. É claro que você não sabe, porque eles nunca fizeram propaganda a favor disso. Pelo contrário, né? Eu fui amigo deles e eles proibiam, de certa forma, né? Colocar seu nome nisso, né? Mas eles foram criadores. O Padrinho Legal, que é um projeto, um braço social da Associação Comercial, existe até hoje, né? O projeto Vencer, mais de 700 jovens já formados ao longo desses anos. A Fundação Semear. Então, o Centro de Vivência Redentora também, o próprio a Casa Lar São Vicente de Paula, sim, que também por isso abriga... que eu sempre digo assim, quando as pessoas dizem assim, em Novo Hamburgo já foi. Não, Novo Hamburgo continua sendo muito grande, porque hoje a distribuição da riqueza está dividida também. A cidade de Novo Hamburgo não deve absolutamente nada para a capital, porque nós somos, em Novo Hamburgo, a capital de 41 municípios com os melhores hospitais, né? Shopping centers de super qualidade, tem um shopping center só de marcas de qualidade, ainda com desconto, né, que em Porto Alegre não tem, né? E nós temos o maior teatro do Rio Grande do Sul, que você sabe que eu falo toda semana, que é o Teatro Fevalho, com mais de 1.842 lugares, que nem o Teatro da Fiergs tem.
É verdade. E com uma qualidade de som e coisa e tal, que você sempre vê que as peças de teatro que vêm para Porto Alegre, antigamente iam para Porto Alegre e Pelotas, né? Agora vem para Porto Alegre e Novo Hamburgo, por causa da qualidade do nosso teatro. Eu morei 15 anos em Novo Hamburgo e tenho a satisfação, o orgulho de dizer que o meu coração ele é meio porto-alegrense e meio hamburguense, né? Porque lá tenho grandes amigos, lá fiz grandes relações. Até porque eu quero confessar também, né? Eu sou colunista social, que tu tens teu padrinho lá, que é o Milton Kille, que foi, de certa forma, o teu inventor, né? O Milton é um dos grandes mentores, né? É um empresário, um cidadão, uma pessoa fora da curva, né? Assim como esse que tu citaste, seu Olívio Jacobos, com uma preocupação absurda, José Flávio Bueno Fischer, Natalino Conte também, que hoje é o presidente da Fundação Semear, onde eu faço parte da diretoria também. São pessoas que trabalham muito para que esse mundo seja diferente. Me lembro uma vez quando nós fizemos um evento para as lojas Paquetá, na frente deu café, né? E deu muito certo também. Lembra a Paulina? Paulina Barra, né? Sim. E eles não sabiam muito bem e coisa e tal, e deu muito sucesso. E tu ficava assim de olho, assim, sabe? Vendo teus garçons, coisa e tal. E principalmente assim, tu sempre qualificou muito bem a tua equipe, né? A tua equipe sempre foi qualificada, muito mimada, muito bem cuidada por ti. Eu nunca vi tu maltratar, né, um colaborador, pelo contrário, né, de tu sempre estar ao lado de todos eles. Tenho certeza absoluta que na enchente tu deve ter ajudado muitos deles que devem ter perdido coisas, né, porque eu conheço a tua índole, né. Então, agora, e o que tu vai fazer no sindicato? Quais são as tuas propostas? A gente está dando uma sequência muito forte com relação à parte toda que a gente já vem trabalhando desde dos meus antecessores, né? Fortificando todas as bases nossas do nosso sindicato, lutando muito com relação às dores do setor, né? Hoje nós temos uma das grandes reivindicações nossas é a reajuste do Simples, né? Dos patamares do Imposto Simples. Porque o Imposto Simples, ele nada mais é do que exatamente o que está se dizendo. Ele simplifica a vida do pequeno empresário, onde ele tem um faturamento anual que desde 2017 congelou em 4.800.000 e hoje, passado já quase 9 anos, ou seja, passado 9 anos, ele continua o mesmo processo. Eu queria pedir um favor para ti. Não sei se eu posso. Totalmente. Tá? Porque tu sabes quanto que eu gosto de turismo e eu acho que quanto que é importante, Porto Alegre ainda não acordou, né, para isso. Nós agora inauguramos o viaduto da Borges, que é um dos mais bonitos projetos arquitetônicos que existe no Brasil. É que as pessoas, como é em Porto Alegre, como é na região, né, do centro histórico, não valorizam, mas se forem para a Europa, vão encontrar exatamente esse tipo de arquitetura. Foi reinaugurado agora, né? Nós precisamos... E um trabalho muito forte com relação à Prefeitura Municipal e à iniciativa privada. Sim. Porque a Prefeitura está fazendo a renovação, a mesma coisa que são as doações das áreas, que são áreas paradas, de praças e tudo mais, para que empresas adotem e explorem comercialmente dentro de um processo que vai fazer. Agora o viaduto da Borges ganhou uma licitação por um empresário associado nosso, que está fazendo lá suas lojas, preparando e tudo mais, dando vida a tudo aquilo ali. Né? Mas eu queria muito que o centro histórico, que sofreu tanto, né, com a enchente, pudesse ter benefícios, tá, fiscais, inclusive, tá, por parte dos governos. Isso é uma luta nossa também, né? Porque nós tínhamos um projeto para ser aprovado pela Câmara Municipal, onde existia uma redução de IPTU dentro das áreas afetadas, que se chama a área vermelha atingida, né? E aonde tivemos um revés e vamos passar novamente trabalhando em cima para que isso seja aprovado. Porque há necessidade, não é só o centro antigo,
Nós temos todo o quarto distrito também, Sim. que é uma área maravilhosa, uma área de muita grande... por exemplo, na área gastronômica, o quarto distrito hoje ele tem relevância muito grande, né? Nós temos grandes restaurantes, grandes operações e hoje cada vez mais. Eu faço parte do Instituto Caldeira lá para poder fazer toda a grandiosidade que tem naquela área. Aliás, tu é o que levantou a primeira bandeira. Eu sou um dos que segura a bandeira lá para poder fazer. E que daqui a pouco tem feijoada lá, porque hoje é sábado. Né? Hoje é sábado. Agora, já a partir de agora do meio-dia... Tem música ao vivo. Música ao vivo, sempre um grupo de samba diferente. Todos os sábados a gente trazendo também esse aspecto cultural. E a feijoada do Rio de Janeiro é aqui. O gaúcho tem esse processo de que feijoada tem que ser no frio, não. Feijoada não é só a feijoada, né? É uma série de pratos que agregam em cima disso, né? Nós temos um chopp gelado maravilhoso da Brahma lá também. Nós temos as caipirinhas do Dudu Drinks nos acompanhando. Então, ou seja, meu parceiro de anos, né? Então, Ana Paula Delvaux foi com o marido Alexandre e gostou muito também. Curtiram, né? Curtiram muito também. Que o local é elegante, né? Sim. Quantas operações tu tens aqui em Porto Alegre hoje? Plaza São Rafael. É o café, né? Tem o café e tem toda a parte de alimentação, toda a parte de A e B que a gente desenvolve lá. O Fermenta, que é a nossa fábrica de pães, né? E a nossa cafeteria, toda a parte de boulangerie, um presente. que fica ali no DC. E o refeitório, que fica também dentro do DC. Então, essas são nossas operações. E depois, aliado dentro da Fiergs, nós temos o Burger & Co., que trabalha também lá toda a parte de catering junto. Nós temos o Vista Pontal, que é Mas o café dali do Plaza São Rafael é fantástico. Uma vez eu mandei uma mensagem para ti, elogiando o trabalho, né, a qualidade. Principalmente, tu sabes que eu gosto muito de café, né? Mas eu gosto do café bem tirado, né? Inclusive, teu filho fez um curso conosco lá. E passou. Né? Passou. E passou, né? Saiu bem. Meu sonho é que meu filho um dia trabalhe nisso. Né? Que não seja advogado, que tenha uma cafeteria, né? Porque aí eu quero agitar, quero fazer a promoção, coisa e tal, né? Para estar perto do... Tu sabe que o restaurante, o negócio alimentação, é um dos negócios que mais proporciona a criação, o nascimento de empreendedores, né? Sim. Haja visto de que é característico de quando se é pequeno, né? Se faz os brownies, se faz a limonada, se faz um bolinho para poder vender na escola. Isso vai desenvolvendo todo o processo. Depois, o setor, abrir um restaurante, abrir um bar, abrir uma cafeteria, é um ponto de partida para muitos grandes empresários. Já visto nosso próprio ex-presidente do Sinda, né, a quem eu sucedo, Paulo Jeremias, que de um sonho, né, transformou um império que se chama de Paola. Então foi através de muito trabalho, muita dedicação, mas teve a oportunidade de poder fazer isso. Hermes Gazola, com a Puras também. Quer dizer, nós temos inúmeros casos de pessoas que começaram timidamente e hoje têm grandes empresas, né? Bom, e para tudo isso, o Sinda está aí. Então vamos encerrando por aqui a nossa entrevista. Para poder promover. Daqui a pouco você vai ver a própria festividade da posse lá, com minha equipe eu estou, né, mostrando também tudo isso. Você vai conferir logo a seguir. Cláudia, há quanto tempo tu conhece o Nelson? Desde antes do Mulibuli. Não vou dizer quanto tempo, faz tempo. A Cláudia é amiga, né? Nós nos conhecemos no Jardim. No Jardim de Infância. Isso. Antes de cabelo branco. Mas é bom ter uma boa parceria. A gente pinta. Mas é muito bom ter uma boa parceria na vida, né? Amigos é tudo. As trilhas são mais gostosas quando a gente caminha com quem a gente gosta e a gente ama, né? Então tá, vimos aqui pra posse. Vamos pra festa? Vamos pra festa, por favor. Temos uma diretoria que já está o Nelson e a Carla, que vão dar continuidade
aos projetos e muito bem conduziu Sinda. Hoje, eu tenho vocês que foram meus ídolos na infância e as referências da minha juventude como meus colegas. E isso me engrandece demais o meu coração e me incentiva e me dá forças para poder estar aqui à frente, estando presidente. Eu não entendo particularmente que eu não fui criado num ambiente que pratica de sucesso para progredir, para crescer, que não haja trabalho. Muito obrigado. Alejandro, sempre um prazer Mais uma estar aqui vez. com você e com os seus telespectadores. Faltou tanta coisa de falar, né? Mas a gente vai falando, a gente tem tantas muito coisas programa ainda a boas. fazer ao redor da vida, né? É verdade, porque eu acho que o mundo do café é muito bom, né? Nós temos que falar muito sobre os cafés gelados, né? Que dá para fazer combinações perfeitas. E eu que trabalhei na noite durante 18 anos, eu sou muito a favor das festas, dos eventos que tem café gelado para os jovens, porque transformaram hoje a bebida que às vezes transforma a pessoa, na bebida de álcool, estou falando, né? Em uma coisa muito positiva, café com combinações inúmeras, né? Mas o jovem está bebendo muito menos do que bebia antes. Muito menos, graças a Deus. Tá andando mais de Uber, o mundo mudou completamente, né? Obrigado. Daqui a pouco a Juliana Vegas vem falar aqui sobre todas essas questões do leite. Tudo isso muito mais, logo depois do intervalo. Não sai daí porque eu volto já. Aproveite 60% de desconto nos cursos selecionados de pós-graduação EAD da Fevale. Tire seus planos do papel, invista no seu futuro e não perca a oportunidade de se tornar uma referência na sua área com o desconto que você merece. Acesse pós-fevale.br, confira o regulamento e faça sua matrícula. Pós-graduação Fevale, referências ampliam muitas coisas. Estamos de volta aqui no Entre Amigos para falar com a Juliana Vegas, consultora bionutricional, bióloga, geneticista e nutricionista, para falar sobre o leite, né? Porque Exato. Tem muita gente que tem problema com lactose, né? Isso, na verdade o leite, ele é uma incógnita, né? As pessoas estão sempre comentando muito sobre o leite, se o leite é bom, se o leite não é. Se o leite é bom para adulto. Exatamente, mas em função à lactose que você me perguntou, tem pessoas que geneticamente, né, falando, elas têm um polimorfismo, que durante um polimorfismo. O que é polimorfismo? É como se fosse um número maior de mutações na população. Então é comum, né, ter esse polimorfismo genético, onde com uma determinada idade elas param de produzir a lactase, que é a enzima que vai degradar o açúcar do leite de vaca ou do leite, né, materno, que é a lactose. Então, a lactose é o açúcar do leite e não é um vilão. Só que as pessoas se sentem mal. Mas para diabético como eu não posso tomar leite, então? Mas não em função da lactose. Em função de outras questões, né? Que é a caseína, que são coisas assim que eu gostaria de falar sobre o consumo do leite de vaca. Prestando bem atenção, eu não estou falando do leite materno, estou falando do leite de vaca. Sim, lembrando que o leite materno é o melhor alimento do mundo. É o melhor alimento do mundo. Para um bebê. Para um bebê.
Só que as proteínas do leite materno para o leite de vaca, elas se diferenciam muito em relação a tamanho. Porque o leite materno foi feito para um bebê humano. O leite de vaca foi feito para um terneiro. Então, a gente pode ver o tamanho, né, proporcional. Então, o tamanho da proteína do leite de vaca, que a gente pode falar sobre a caseína, porque existem outras proteínas, ela é 4 vezes maior do que a gente... 4 vezes maior. Exatamente, do que a gente consegue suportar, do que a caseína do leite materno. Então, por isso que a gente comenta que alguns tipos, porque existem tipos também de caseína, são mais inflamatórios do que outros. Aqui no Brasil, a caseína mais proeminente é o tipo A1. Por quê? Porque nós produzimos mais leite do gado zebu, diferentemente da vaca holandesa, onde esta caseína é menos inflamatória. Então, na Europa, por exemplo, as pessoas elas consomem mais leite lá, mas não se sentem tão mal em função do tipo de caseína da vaca produzida lá. São várias questões, né? Quanta coisa, né? Porque a gente, quando vai comprar o leite, não tem essas informações, né? Não temos as informações. Agora, uma pergunta, tá? Eu, às vezes, compro 0 lactose. Certo. Tá? Eu não tenho problema com lactose, tá? Tem alguma diferença? Tem sim. Eu sempre recomendo, né, se o paciente ele não tem problema com a lactose, não usar leites sem lactose. Por quê? Porque essa enzima, ela é produzida quando você tem um trabalho para ela. Então, se eu estou dando lactose para o meu organismo, o meu corpo tem que produzir a lactase para degradar. A partir do momento que você para de consumir a lactose, o seu corpo ele vai parar de produzir a enzima. Por que ele vai estar produzindo uma coisa que não está sendo usada? E aí você vai ter uma diminuição e quando você for utilizar novamente esse leite, você pode passar mal. Isso é muito perigoso com crianças. Então, tem famílias que um adulto ou um parente tem um problema com a lactose e a família toda para de tomar, inclusive crianças. E isso é prejudicial para as crianças, porque elas vão ter problemas. Muito bem. Está tudo resolvido. Se você quiser mais detalhe, você pode consultar a Juliana Viegas diretamente, né, nesse Instagram, consultoria _bionutricional, ou então pelo telefone 51 99 309 89 89. Exatamente. Eu vou repetir. 51 99 309 89 89. Mas se ficar mais fácil pelo Instagram, então, @ está aparecendo no seu vídeo. Consultoria _bionutricional e marque uma consulta. É muito importante sempre lidar com um excelente profissional da qualidade da Juliana Viegas. Obrigada, Até Alejandro. o próximo encontro. Até o próximo encontro. Obrigado, então. Até outro sábado. Gosta de sapato? Amo sapatos. Quantos sapatos tu tens? Vários, para combinar com várias roupas. Muito bem. Se você é igual que a Juliana e gosta de muitos sapatos, então esse é um recado muito especial para você. A Feira da Loucura encerra nesse domingo no Parque de Exposições da FENAC. E nós estivemos por lá trazendo algumas novidades. Veja a minha visita à Feira da Loucura. Bom, e agora estou falando com o especialista de moda, Júlio Rossi, da Calçados do Beira-Rio. Júlio, bom dia, prazer, tudo bem? Bom dia, Alejandro, um prazer estar contigo novamente. Bom, todo mundo gosta das tuas dicas, né, porque tu sabes tudo, né? Mas essa tendência das botas country ou western, né, vão estar muito em alta, né? Muito em alta. E é uma tendência que vem já há 2 anos crescendo bastante e ela deve tomar conta do dia a dia das pessoas, tanto homens quanto mulheres, né? Então, essa característica do country de ter a frente mais alongada, né? E esses detalhes característicos, e tá muito lindo. E Muito essa, aqui desse lado tem o zíper, né?
que ajuda, né? E tem também um detalhe muito especial em dourado aqui, que deixa muito elegante também. Né? A gente sempre fala que os detalhes fazem a diferença, né, Alejandro? Então, cada detalhe é pensado, né? O banho de ouro combinando com o banho de ouro de cima, é o mesmo banho, tem a mesma tonalidade de ouro, do dourado, na verdade, né? E são esses detalhes que fazem a diferença num calçado. As proporções também, frente, altura do cano. E esse é da marca? Esse é da marca Visano. Visano. Sim, Nossa, Visano. Então quem sabe que é Visano. E além disso, você sabe que todos os calçados do Beira-Rio trabalham com conforto, né? Então, mesmo usando bota, né, você vai estar muito confortável. Outra característica bem interessante, né, importante, é que esses tons terrosos, marrons, castanhos, eles continuam muito em alta. Também muito presente nas roupas. Então o calçado acompanha muito bem no look essa cartela de cores terrosas. Com essa roupa que eu tenho, combinaria bem. Perfeito. Mas combina mais ainda com essa off-white aqui, né, da Modari. A cartela, essa seleção de cores claras também muito na moda, né, muito em evidência. E essa bota aqui tem uma característica muito legal, que é uma tecnologia que massageia os pés. Reflex Sense é o nome da... Que é característica da Modari. Sim, a Modari sempre traz essa preocupação com o conforto, a saúde, né? E essa palmilha é muito interessante. A palmilha são umas bolinhas que massageiam o pé, né? E que é um verdadeiro conforto, né? de usar, né? É como se estivesse sendo massageado o pé toda vez que a gente pisa, né? E agora estamos numa outra parceira da Calça do Beira-Rio, que é a Maricota, aqui bem na frente da escada rolante, né? Porque tem lançamentos também muito importantes, tanto da Modari como também da Beira-Rio. Sim, da Modari eu vou te mostrar um modelo que está sempre no mix e é um sucesso. Tá? É um modelo em knit, né? Naquela malha que todo mundo adora, extremamente confortável e tem um sistema de amortecimento que garante um caminhar bacana o dia inteiro. Ele vem nessa coleção em duas cores novas, essa oliva e a avelã também. Sim. Esse tecido é como se fosse um stretch, né? Então você coloca no pé e ele se acomoda no pé. Tem gente que usa sem meia porque se adapta muito bem. Lembrando que a palmilha da Modari sempre é muito qualificada para você ter muitíssimo conforto. Extremamente confortável, Alejandro, extremamente confortável. É interessante que eu faço muita produção de moda, né, também com Modari, e o comentário das modelos é do conforto extremo que a marca traz. Sim. É realmente muito interessante. E é uma coisa muito espontânea, né? Elas calçam os sapatos e os calçados e, meu Deus, que conforto esse calçado. Mas Maricota tá onde? Eu vou perguntar o preço, né? Porque eu gosto de ver o preço também, né? Você sabe que aqui na Feira da Loucura tem preços super especiais. Olha aqui o solado também. Maricota, qual é o preço dessa maravilha? Maravilhoso, ele tá R$149 no crédito e 140 à vista. Muito bem. Olha, muito menos que em qualquer loja, né? E é lançamento, né? E agora nós vamos à mensagem da Visano.
Olha que linda essa imagem da Alessandra Bros com sua filha, porque, claro, está chegando o Dia das Mães, nada melhor de que um presente, né, para sua mãe e para a filha, né, da Visano. Você encontra a Visano nas melhores lojas e você sabe que nesse final de semana é o último final de semana da Loucura por Sapatos com preços super especiais. Vá correndo porque Visano é o melhor presente para o Dia das Mães. Voltamos aqui no estúdio e daqui a pouco nós vamos ter uma conversa com o Felipe Vieira e também com Jefferson Fersenal no 5Div. O Felipe Vieira vai contar um pouco sobre a sua atividade em São Paulo como âncora do Jornal da Noite e do Jornal da Band. Mas nós vamos daqui a pouco também falar com Eduarda Ros, coordenadora de Relações Institucionais e Serviço Social da Casa de Saúde Menino Jesus de Praga. Tudo isso e muito mais logo depois do intervalo. Não sai daí porque eu volto já. E agora vamos conversar com a minha amiga Sinara Amorim, que vai falar sobre um novo remédio. Bom dia, Sinara. Bom dia, Alejandro. É uma honra e uma alegria estar aqui novamente entre amigos. Hoje eu quero falar sobre um remédio natural e super poderoso que muitas pessoas subestimam: o mar. Existe uma explicação científica para aquela sensação de paz quando a gente chega na praia. Principalmente de manhã cedo, quando as ondas quebram, elas liberam no ar íons negativos, partículas que ajudam a regular a serotonina, neurotransmissores ligados ao bem-estar, humor e a qualidade do sono. Além disso, o oceano produz aerosóis marinhos, ricos em minerais, como o magnésio, o iodo e compostos do plâncton, como o DMS. Essas substâncias, elas entram no nosso corpo através da respiração. E não é só o ar. Quando caminhamos descalços na areia, acontece o chamado grau de aterramento, contato direto com a energia da Terra. Permite uma troca de elétrons, ajudando a reduzir a inflamação e equilibrar o sistema nervoso. Nosso corpo é bioelétrico, coração, cérebro e células, tudo funcionam com impulsos elétricos. E quando a gente se reconecta com a natureza, algo dentro da gente se reorganiza. Estudos na área da neurociência mostram que ambientes naturais, como o mar, reduzem o cortisol, o hormônio do estresse, melhoram a variabilidade da frequência cardíaca e ativam o sistema parasimpático, o estado de relaxamento e regeneração do corpo. Talvez por isso, as pessoas que vivem próximas ao mar apresentam melhores indicadores de saúde física e emocional. Agora, imagina potencializar tudo isso parando, respirando e meditando diante do mar. Quando tu respira de forma consciente, lenta e profunda, tu ativa o nervo vago e o teu corpo sai do estado de alerta e entra no estado de cura. A mente desacelera, o corpo relaxa e as emoções que estavam guardadas começam a se soltar. Respirar não é só algo automático, é fisiológico, é energético, é espiritual. E a forma como tu respira define a forma como tu vive. Eu acompanho pessoas há mais de 25 anos no processo de despertar, no renascimento através da respiração. E posso te dizer com toda certeza, quando a gente aprende a respirar de forma consciente, a vida muda. O corpo encontra equilíbrio, a mente encontra silêncio e a gente se encontra de novo. Então hoje, meu convite é simples. Se puder, vai até o mar, respira profundo, sinta o ar, sinta teu corpo, porque a respiração é o maior ato de amor próprio. Então respira, esse é o convite, sorria, seja feliz e agradeça, porque viver é o maior presente. Um beijo grande e até o próximo.
E agora nós vamos a Ipiranga 8113 para falar com Jefferson Fersenal, porque tem novidades sobre a Sportage. Bom dia, Jefferson. Alejandro Malo, meu amigo, meu irmão, não esquece de vir tomar o café, o cappuccino aqui na Samotras no sábado de manhã. E também não esquece de usar o cinto de segurança. Hoje a gente resolveu vir para dentro da Sportage para mostrar o que tem de conectividade aqui dentro do carro, com uma nova direção, Sportage na sua 6ª geração, com o facelift, mudou direção, mudou painel, mudaram as rodas do carro, mudou a sinaleira, olha o que é essa sinaleira dianteira, e a Sportage está com um preço menor do que estava antes, ou seja, veio uma Sportage nova, passa por facelift e veio com um preço menor do que a Sportage do ano passado. Mas a gente resolveu fazer esse vídeo hoje dentro da oficina para falar do que, Alejandro? Dos mais de 30 anos da Kia Samotras, os mais de 30 anos da Kia aqui no Brasil, e isso é sinônimo de confiança. 5 anos de garantia com uma assistência técnica que é premiada em várias escalas dentro do mundo Kia. São 30 anos de tradição na oficina, e quando tu for comparar hoje carro, tu até vai encontrar carro mais barato, mas tu não vai encontrar carro tão bonito com toda essa tecnologia e com a confiança da oficina da Kia Samotras. Vem aqui na Avenida Ipiranga 8113, Kia Samotras. Kia. Movement that inspires. Obrigado, Jefferson. E você pode fazer um test drive na loja e marcar nesse telefone que está aparecendo no seu vídeo e agendar uma visita aqui a São Motos e conhecer a nova linha de híbridos e elétricos da Kia São Motos. Vamos falar de saúde? Você já conhece o Hospital Dr. Clean Porto Alegre? Lá você encontra centro cirúrgico com alta tecnologia, ambiente confortável e exclusivo, com salas de repouso e acomodações projetadas para proporcionar o bem-estar ao paciente e ao médico. Facilidade de agendamento e processos de qualidade e segurança com protocolos rígidos para assegurar tranquilidade no desenvolvimento dos procedimentos. Vem simplificar a saúde com o Dr. Clean. Acesse drclean.com.br, simule seu plano e receba agora uma proposta, ou se preferir, ligue ou envie um WhatsApp para esse telefone que está aparecendo no seu vídeo. 3584-0302. Eu vou repetir. 51 3584 0302. Dr. Clean, plano de saúde, o meu plano, o plano que está crescendo cada vez mais no Rio Grande do Sul. O Entre Amigos veio para o 5DIV do Rio Grande do Sul para uma palestra do nosso colega Felipe Vieira, numa casa cheia, que você está vendo as imagens, né? Todos os concessionários vieram para saber um pouco mais do acontecimento local. Mas eu queria saber da tua vida, né? Porque a gente te vê no Jornal da Band, a gente vê no Jornal da Noite. Que horas tu chega na Band? Eu chego na Band 6 da tarde. 5h30 da tarde para maquiar. A partir das 6 estou à disposição. Eu fico de backup, né? Se der algum problema com o Reinaldo Azevedo, por exemplo, na Band News, aí cai para mim, né? Apresentar junto com a Lene Leone. Então eu chego 5h30 da tarde e saio de lá 1h10, 1h15. Essa rotina de dormir muito tarde te dá uma adrenalina, porque tu estás ao vivo ali no Jornal da Noite, né? E não tem horário certo para entrar, né? Mas assim, dá uma adrenalina muito alta. Que horas tu consegue chegar em casa? Tu mora longe da TV, porque a TV fica no Morumbi, que é longe de tudo, né? Não, a gente facilitou a nossa vida. É assim, ó. Eu moro a 7 minutos da TV. A escola das crianças é 5 minutos da TV. E nós estamos a 20, no máximo 25 minutos de Congonhas. Então, e temos assim, estamos cercados de gaúchos do que a gente compra no Rio Grande do Sul. Não vou fazer propaganda para ninguém aqui, mas a gente está cercado de coisas do Rio Grande do Sul ali no Morumbi. Então, eu saio da TV 1h15 da manhã, 1h25, né, sair, 1h25 eu estou em casa. Eu não consigo dormir.
né? Porque aí chega, como tu disse, muito na adrenalina. Aí eu vou ver um streaming, vou ver um filme, vou ver uma série. Vai escrever um pouco no teu site? Vou escrever um pouco no meu site, vou concluir algum texto muitas vezes, né? E aí umas 2h30, 3 horas eu subo para dormir, e aí eu pego e acordo umas 8 da manhã. Eu não durmo muito. Eu sempre dormi 4, 5, 6 horas. Assim, quando eu durmo 6 horas é um luxo. Tem uma gauchada muito grande, né? Uma das primeiras foi a Paula Valdez, né? Tem o Chico, né? Também do esporte, né? Tem também a Renata Fã, né? Coisa e tal. Em algum momento vocês se reúnem? Não. Por causa dos horários? É muito difícil. A Paula Valdez tem um hábito, quando ela, final de semana, ela vai para um sítio que ela tem no interior. O Chico Garcia, final de semana, trabalha. A Renata Fã, final de semana, passa o dia vendo jogos, sábado e domingo, então a Renata passa vendo jogos. E eu opto por ficar, quando eu estou de folga, né, com a família. Então é raro realmente, né, não surge muita oportunidade assim, da gente fazer um CTG assim, e se reunir. A gente sempre viu também que as grandes emissoras escolhem muitos gaúchos, né, pela questão do português que dá para entender em todo o Brasil, né? Essa foi também a qualificação que levou a Band, como outras emissoras, né? Principalmente uma outra emissora também, de levar muitos gaúchos para seus telejornais? Acho que sim, mas, assim, Alejandro, eu acho que isso é um pouco do passado. O Rio Grande do Sul tinha um nível educacional muito alto. Até a década de 70, 80, a gente perdeu muito espaço na educação. Então, hoje, a gente não tem mais essa presença tão forte dos gaúchos. Teve uma época ali, final da Caldas Júnior, né, quando a Caldas Júnior quebrou, que tinha muito jornalistas empregados da Caldas Júnior. Então, o pessoal foi uma opção ir para Rio, São Paulo. Então, ali surgiu uma demanda, realmente, de gaúchos, que se espalharam pelo Brasil e pelo exterior. Muitos viraram correspondentes. Mas hoje eu acho que é normal, assim, é tanto quanto os mineiros, quanto os baianos, quanto os cearenses. Hoje eu acho que está bem equilibrado. Assim, claro, paulistas em número maior, é a maior população do país. Os cariocas, em função da presença toda da mídia que existe no Rio, com a maior emissora de TV no Rio, com os jornais grandes no Rio. Então, o Brasil, mas hoje está mais equilibrado, eu acho. E tu toma café, como no Rio Grande do Sul, em casa, ou tu já é um paulistano de tomar café da manhã na padaria? Eu tomo em casa. Hoje, quando eu cheguei a Porto Alegre, eu não tinha conseguido. Porque o que aconteceu comigo? Eu saí da TV 1h15, fui dormir 2 da manhã, eu tentei dormir mais cedo, 4h30 tocou o despertador, eu não consegui dormir no avião. E eu, lanchinho de avião, aquela bolachinha, não. Então, eu cheguei em Porto Alegre e aí fui para um café. E aí foi muito gozado, porque eu cheguei assim e enchi a boca, e disse, eu quero uma torrada. Não quero um misto quente, eu quero uma torrada. E a mulher pegou, a atendente, muito, muito simpática, pegou assim, então tá bem, uma torrada. E aí alguém na fila pediu um farroupilha. E eu disse, não, eu quero um farroupilha. E aí mudei. Mas é uma coisa assim, né? Porque eu não criei esse hábito dos paulistas da padoca, né? E também não criei o hábito, por exemplo, de pedir pão francês. Eu peço cacetinho, né? Eu peço torrada, aí tem que explicar que é misto quente, essas coisas. Porque isso não adianta. Né? Mas quais são as coisas mais gaúchas que tu levou para ti e para tua família lá para São Paulo? Os hábitos. Chimarrão, churrasco em casa. A gente procura fazer churrasco em casa. E não é um hábito, né, porque esse é um hábito mundial, mas tem uma situação que eu procuro preservar, que é vinhos gaúchos. Eu tenho assim uma situação muito confortável de... A nossa ex-colega, a Giza Guerra, pega e me envia todo mês garrafas de vinho, né, para uma espécie de clube que a gente fez,
né? Então, ela me manda vinhos novos de boutiques do Rio Grande do Sul, de boutiques de vinho. Eu não quero das grandes, porque as grandes eu encontro em São Paulo. Eu quero exatamente das pequenas, quero aquelas que ela vai lá no Vale dos Vinhedos e descobre. E aí virou um hábito eu dar vinho de presente. É a única coisa que hoje eu dou de presente. Então, na Bandeirantes, em São Paulo, as pessoas sabem. O Alejandro Malta de aniversário. Lá vem o Felipe com uma garrafa de vinho. E é vinho gaúcho. Eu não dou vinho argentino, espanhol, português. Então eu cometi uma gafe, porque eu fui para o Uruguai agora, tá? Para o lançamento, nós fazemos desde a enchente, né? O lançamento de muitas feiras, porque eu acredito muito que o turismo do Rio Grande do Sul sofreu muito na enchente. Então, dentro do que eu posso fazer, né, no Uruguai, lá no Enjoy Casino Punta del Este, nós fazemos o lançamento do Festures, Gramado Summit, e eu trouxe um vinho para ti de uma vinícola eu amo. Que é de uns cariocas. Não, mas eu amo. Então eu trouxe um vinho para tu levar. Não, mas olha só, não tem problema. Eu bebo vinhos uruguaios, amo os tanás uruguaios, amo outras uvas, amo os argentinos, mas o que eu digo é o seguinte: para que os paulistas conheçam os vinhos gaúchos, eu acabo virou um hábito meu. Embaixador. Eu me sinto muito feliz com isso, porque algumas pessoas não conhecem, não têm a menor ideia. E um negócio que já aconteceu espontaneamente é, a partir disso, algumas pessoas virem de São Paulo conhecer o Vale dos Vinhedos, porque eu fico falando tanto nesse negócio, sabe, que funciona. Claro, embaixador. Claro. Para encerrar, dentro do Jornal da Noite ou dentro do Jornal da Band, qual foi a notícia que tu lembras que mais te tocou? Que sim, quase uma lágrima foi derramada. Não, vou tentar ser rápido aqui. Na enchente, segunda-feira, minha irmã Rejane me ligou de Butiá dizendo: olha, tá chovendo muito. Terça-feira ela me ligou de novo e disse: olha, tá chovendo. Quarta-feira eu comecei a acompanhar mais atentamente, né? E aí na quinta-feira eu cheguei na Band e eu comuniquei a Bandeirantes, na verdade, que eu estava vindo para o Rio Grande do Sul, porque eu comecei a ver o noticiário e ver o que estava acontecendo. E eu fui o primeiro âncora nacional a chegar ao Rio Grande do Sul. Eu saí de São Paulo no voo das 8 da noite, alguma coisa assim, 8h30, desci no Salgado Filho, eu ainda digo Salgado Filho, 10 e pouco da noite. E aí eu fui para a Defesa Civil ali na Andrade Neves. De lá eu fiz o Jornal da Noite. O meu voo foi o último voo que desceu no Salgado Filho. Lembra que na sexta-feira fechou o Salgado Filho. Na sexta-feira eu fui ali para o centro de vigilância da capital, está me faltando o nome, mas o centro onde estão as câmeras de segurança de Porto Alegre. Fiz de lá. Na sexta-feira inundou lá. No sábado eu fiz no Palácio Piratini, fiz uma entrevista de uns 12, 14 minutos com o governador Eduardo Leite para o Jornal da Band, Rede Nacional. E aí não tinha como fazer do Palácio, porque o Palácio não tinha visão de nada, mas fiz de lá. E aí no domingo eu fui lá para o RPMON, lá para o Exército, lá em Ipiranga. Eu não tenho dúvida nenhuma. Nesse período todo eu fiquei 17 dias no Rio Grande do Sul. Né? Fui o primeiro âncora a chegar e o último âncora a sair. Era uma obrigação minha como gaúcho. E eu não tenho dúvida nenhuma, a coisa que mais me impactou em termos de cobertura, estando em São Paulo, nesses 6 anos, foram as enchentes do Rio Grande do Sul. Mas também para a vida. Eu tenho uma história de 46 anos atrás, mais ou menos. Eu tinha uns 14 anos e eu fui cobrir pela Rádio Sobral de Butiá uma enchente no Jacuí. E aquilo foi a primeira vez que me impactou aquilo, né? Porque eu não tinha a menor ideia das casas ribeirinhas, do que acontecia ali, dos pescadores, de como aquilo influía. Não tinha, claro, essa dimensão. Mas eu fiz a conexão direta, né? Porque eu era um menino, e aí depois, quando aconteceu aqui, eu já tinha 58 anos, mas eu chorei muito, né? Eu chorei muito no ar, eu me emocionei muito no ar. Né? Teve dias que tiveram que me tirar do ar. O dia que eu estava no estúdio... Bom, está emocionado agora.
Eu estava na Band, estava na Tecnopuc aqui, a Band recente inaugurado, e eu estava narrando, acho que era a Paula Valdez até, que estava na Band News. E eu comecei a ver a Fiergs ali, no Sarandi, da forma como estava, comecei a lembrar que eu tenho amigos ali, e foi muito complicado para mim terminar aquela narração. Eu não consegui, me tiraram do ar. Vale lembrar que a Cissa Kremer também fez a sua primeira participação no Jornal da Band, mostrando tudo lá também. A Cissa e eu, a gente veio, fomos os últimos a sair daqui, e a Cissa era uma também que acordava 8 da manhã, se despedia dos filhos e ia e voltava para casa às 9 da noite. Né? Eu começava mais tarde, começava umas 11 da manhã, e aí eu ia até 1 da manhã, né? Porque eu fazia o Jornal da Noite. O Jornal da Noite foi ancorado 17 edições foram ancoradas aqui de Porto Alegre. Sim. Mais todas as participações no Jornal da Band. E eu me lembro que a Cissa, um dia me assustei, né? Porque eu vi ela com o mapa do Rio Grande do Sul, ali no Jornal da Band, mostrando e contando e narrando para todo mundo, né? O desastre que era, né? Depois ela veio para cá, né? Então isso ajudou muito ao Brasil poder ajudar e entender o desastre que nós estamos vivendo. Né? E a cobertura que a Band fez impactou as outras emissoras, né? Porque o Datena abriu muito tempo, o Jornal da Band abriu muito tempo, o Jornal da Noite era ancorado daqui. É bom lembrar, né? A Adriana Araújo veio ancorar o Jornal da Band e ancorou aqui várias edições. Até o Melhor da Tarde abriu espaço. O Melhor da Tarde, o Bora Brasil, não, toda a programação da Band. Toda a programação da Band. Mas assim, e nenhum problema nisso, né? Outros âncoras vieram um dia, ficaram um dia, 2 dias, né? Mas nós nos mudamos para o Rio Grande do Sul. A Adriana Araújo, quando a Adriana foi embora, eu ancorei algumas partes daqui do Jornal da Band e o Jornal da Noite todos os dias. E a Adriana foi para o pior problema nosso, que foi para região de Lajeado, Estrela, né? Porque a Adriana, o que aconteceu? A Adriana desceu em Caxias do Sul. Eu desci em Porto Alegre, no último voo. Quando resolveram mandar a Adriana também, mandaram por Caxias. Caxias estava aberto. Só que aí a estrada fechou e ela parou no Vale do Taquari. E ali ela fez reportagens maravilhosas, né? E o Felipe Peixoto, que era repórter, e veio toda a equipe. Não tinha como chegar em Rio Grande, então nós conseguimos um voo até Punta del Este, recebemos lá no Enjoy Punta del Este, conseguimos um táxi, né, para ele chegar em Rio Grande, e fez a reportagem de Rio Grande também. Então, a gente conseguiu fechar todas as pontas. Todas as pontas. Não, foi uma cobertura... Não foi fácil. Não, uma cobertura pesada, mas com certeza, eu tenho certeza assim, daqui a 20 anos eu vou estar... Se alguém me perguntar daqui a 20 anos, eu vou dizer, foi essa. Pois é. Felipe, muito obrigado mais uma vez pela tua amizade, pelo respeito que tu colocas. Faz tempo que tu não vai a São Paulo, não? É verdade. Tá na hora. É que a minha amiga saiu da Band, né? Então... A Cissa. Um beijo para a Cissa. Mas qualquer hora passo lá, mas queria te dizer o grande orgulho de ter, né, um gaúcho com a decência, com a honestidade que tu tens para passar, né, a informação e representar. Tu és um embaixador do Rio Grande do Sul, né, com a decência, com toda a competência de um jornalista honesto que faz muita falta nesse país. Parabéns. Obrigado por mais essa conversa. Até a próxima, né? Mas te espero em São Paulo mesmo. Sim, mas porque nosso programa é entre amigos. Eu sei. É verdade. Obrigado. Bom, como vocês viram, muita emoção, né, do Felipe Vieira, né, que é um grande amigo teu, mas também uma grande personalidade para o encontro com os donos das duas concessionárias aqui no sindicato. Sabe que o Felipe, a gente tem uma história muito antiga. É um dos grandes amigos que eu tenho. Tá? O Felipe
Antes dele casar, antes dele mudar de vida, eu cuidava dos documentos dele. É mesmo? Documento assim? do carro, chave reserva, chave da casa Porque dele. ele perdia? Como ele não era ligado nisso, então isso ficava dentro do meu escritório. Para te ter uma noção, ficava numa gaveta os documentos dele. E em função dessa amizade, desse relacionamento também, tive a felicidade e o prazer de ser padrinho de casamento dele. É um amigo que a vida comercial me deu, tal como tu. Um dia apareceu lá na minha concessionária e nós fizemos uma amizade. O Alejandro, eu costumo dizer, é meu irmão, não é irmão de sangue, mas é um irmão meu. Quantos natais, ano novo, a gente já cruzou quantas junto, aventuras. Uruguai, Brasil, enfim. Onde for. E poder trazer o Felipe Vieira hoje aqui na nossa entidade, no Sincodiv RS, e ver a qualidade com que ele fala, a atenção das pessoas, a interação, tu mesmo comentava, como as pessoas ficaram interessadas e fizeram perguntas para ele sobre a visão hoje, sobre o cenário político, como ele vê o Brasil daqui para frente. Olha, provavelmente eu vou ter que trazer ele de novo aqui agora para falar de economia. Tá? Até porque muitas coisas, como ele disse, podem mudar, né? Porque o mundo está numa bomba de relógio, né? Então tudo pode acontecer. Nós temos eleições aqui, mas também tem guerras, né? Que podem afetar muito. Tudo que acontecer hoje pode mudar amanhã. Qualquer coisa que ocorrer lá, Estados Unidos, Irã, isso pode determinar uma eleição aqui no Brasil. O efeito econômico disso, a gente não tem noção. Amanhã eu posso acordar um cara mais feliz, vendendo mais, com o povo tendo mais confiança e tendo se restabelecido a economia dentro do mundo, ou não. Eu posso acordar amanhã mais preocupado com um custo de combustível mais alto, e aí as pessoas pensam assim, não, aumentou o combustível, só aumenta o que eu abasteço. Não, vocês têm noção de que o frete de uma peça de reposição do teu carro, o frete de uma moto, de um automóvel, só com o que já ocorreu aqui, ele já aumentou em torno de 10%. Tu imagina o alimento chegando no supermercado, quanto vai custar mais? Agora, Jefferson, muita gente agora está correndo para os carros elétricos, né? Você que é daqui a São Motors, você está vendo essa corrida, um olhar diferente dos carros elétricos e híbridos? A gente pode dizer assim, desde que começou a guerra dos Estados Unidos com o Irã aumentou? Sim, aumentou. Só que a gente não faz a conta que no Rio Grande do Sul, no mês de fevereiro, nós já tivemos um carro elétrico como o carro mais vendido. Então, isso é uma tendência do mercado, é uma tendência do Brasil. O Brasil entrou atrasado no carro elétrico. Nós temos ainda um problema muito grande de infraestrutura, mas mesmo entrando atrasado, tu tem um crescimento exponencial, enquanto o mercado cresce aí 4%, 5% no Rio Grande do Sul. Os 2 primeiros meses estivemos estáveis aqui. Tu vê o crescimento da venda de carros eletrificados, e não são só os carros 100% elétricos, são os carros híbridos também que tomam muita força. Esse segmento vem crescendo 55%. Tu vê o fenômeno no Brasil, quando tu fala no crescimento do setor de duas rodas, que é acima de 15%, 17% crescimento da venda de duas rodas, e tu vai para o segmento de eletrificados, 56% de crescimento, 58% de crescimento. Então, é um mercado que vem crescendo muito. Claro que quando tu pega a frota total do Brasil, e aí nós temos que entender que a nossa frota tem uma idade média de 12 anos, então a idade média de um automóvel no Brasil hoje é de 2014, esse é o ano médio, ou seja, tem os mais velhos e os mais novos. Quando tu pega o tamanho dessa frota e coloca os carros eletrificados, ainda é um universo pequeno, mas pelo que está vendendo hoje, já representa mais de 10% da venda são os carros eletrificados. Quero te agradecer pelo convite, né? Estarei sempre ao teu lado, né? Mas hoje eu saio muito mais rico também, né? Por estar com pessoas que ajudam o Rio Grande a crescer, né? E um colega como o Felipe Vieira, que é um homem que é um embaixador do Rio Grande do Sul no Brasil inteiro. O Felipe virou uma marca do Rio Grande do Sul, hoje jornalista âncora da Bandeirantes. E, Alejandro, nós, sindicato, Sincodiv, RS, FenaBrave, tá? Nós é que temos que agradecer a tua presença por estar aqui nos prestigiando o colega Felipe também, que é teu colega,
tá? Mas estar aqui caminhando junto com a gente, porque no fundo, nossa entidade, o que ela quer? Ela quer ver um estado melhor, ela quer ver um país melhor. Nada mais do que isso. Óbvio que a gente quer vender mais carros? Sim, mas o fundamental não é isso. A gente quer ver uma situação de vida melhor dentro do nosso estado, dentro do nosso país. Obrigado. Voltamos aos estúdios. Estamos de volta aqui no Entre Amigos para falar com a Eduarda Roas, coordenadora de Relações Institucionais e Serviço Social da Casa de Menino Jesus de Praga, que nós temos muito carinho, muito afeto aqui na Band, né? Porque quarta-feira aconteceu o lançamento, né, do apadrinhamento, né? Isso mesmo. Como funciona isso? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Quem agradece somos nós que vocês tenham vindo, ter escolhido a Band para divulgar esse projeto super prazer de estar aqui. Vitorioso de vocês. Tá certo. Bom, falando um pouco da Casa de Saúde Menino Jesus de Praga, nós somos um acolhimento institucional especializado no cuidado de pessoas com deficiência. Quantas pessoas? Então, hoje nós temos 59 acolhidos, deste 20 são crianças e adolescentes e o restante são adultos. Mas são pessoas que, por diversos motivos, precisaram ser afastadas do convívio familiar e estão hoje como residentes da instituição. Então, nós atuamos num regime de longa permanência, ou seja, essas pessoas são encaminhadas para lá e elas ficam por quanto tempo for 24 necessário. 24 horas, 365 dias. 24 horas. A casa não fecha por nenhum minuto e todo o atendimento de saúde é feito nas 24 horas do dia. Lembrando, Eduarda, que eles precisam de uma alimentação especial. Muitas coisas especial, especiais, né? A gente tem muitos acolhidos que, pelas demandas clínicas de saúde, demandam uma alimentação por via alternativa, né? Ou seja, por sonda ou por uma gastrostomia. Mas eles também demandam um acompanhamento de uma equipe muito grande. Então, a gente tem médico, fono, físio, TO, assistente social, nutricionista. É uma equipe super grande que dá conta dessas demandas, né? Para o melhor cuidado acontecer lá na que casa. Apesar de ser 50 pessoas, tá? Você precisa um número muito maior que se fosse, por exemplo, um hospital normal, né? Sim, hoje a Pela casa... complexidade do tratamento de cada um deles. Perfeito. Hoje a casa conta com aproximadamente 170 funcionários, colaboradores de áreas administrativas, mas principalmente da área assistencial, né, que prestam esse cuidado direto, justamente porque eles demandam, né, questões de saúde bem complexas que precisam desse cuidado de uma equipe especializadas. Sim, com certeza. A casa hoje é referência nesse atendimento, né? No Rio Grande do Sul, nós somos a única instituição capacitada para prestar um acolhimento institucional em saúde de alta complexidade. O importante é que vocês também têm credibilidade em tudo que se faz, né? A casa já tem 42 anos de existência, né? Tem um legado e uma seriedade muito grande no trabalho que a gente faz, reconhecido. O recurso vem da onde? São basicamente duas fontes que têm o maior recurso financeiro da casa, que são parcerias com o poder público, né? Essas pessoas que são encaminhadas para lá, elas são em parte custeadas pelos municípios ou pelo estado, mas nós também temos uma fonte muito importante, que é a das doações de pessoas físicas e jurídicas que podem fazer contribuições por imposto de renda, apoiando projetos, né? Ou fazer uma doação por Pix, mas também de insumos, de materiais de higiene, por exemplo, ou até de trabalho voluntário. Então, são várias formas que as pessoas têm de contribuir com o trabalho da casa e podem buscar mais informações sobre isso também no nosso site, que é o casadomenino.org.br. Está aparecendo no seu vídeo, então, para você também, quem sabe, de repente, você colaborar de qualquer forma, da mesma forma que a Eduarda falou, não é só na parte financeira, né? De repente, se você tiver alguma qualificação também. E o tempo, né? Mas falando então sobre o evento que aconteceu nesta quarta-feira, que foi o lançamento oficial do nosso programa de apadrinhamento afetivo. E o que é o programa de apadrinhamento? É a oportunidade da gente conectar pessoas da comunidade com acolhidos da casa que não recebem visitas dos seus familiares. Hoje, por mais que haja um trabalho muito forte, uma dedicação para que a gente mantenha esses vínculos com a família de origem fortalecidos, não é uma realidade para todos. Então, alguns deles não recebem visitas dos seus familiares. Então, a ideia do apadrinhamento é que a gente faça essa conexão dessas pessoas dispostas a dedicar o seu tempo, a sua atenção, o seu carinho individualmente para um dos nossos acolhidos.
Então, são aproximadamente 30 acolhidos que estão elegíveis a participar desse programa de apadrinhamento e que vão, então, a partir de agora, né, ter esses momentos mais personalizados e individualizados com esses padrinhos ou madrinhas que vão passar por um processo de capacitação, né? São oficinas que eles irão participar justamente para entender o contexto de uma casa de acolhimento, qual é o perfil dos nossos acolhidos e, a partir daí, construir de forma sistemática uma relação de afeto. Lembrando, Eduarda, que a partir desse momento também se cria um compromisso, né? Com certeza. Porque certamente do outro lado tem um ser humano que vai lembrar, né, dessa visita, e se essa visita não acontecer durante um tempo, né, essa pessoa vai sentir muito e pode afetar também o tratamento, né? Muito porque bem observado, o lado emocional Alejandro. é muito importante, né? Com certeza, a gente precisa entender que é um compromisso que é firmado, né? Sim. É claro que a gente vai levar em conta a disponibilidade desses madrinhos e madrinhas e padrinhos, né? Alguns podem ir semanalmente, outros quinzenalmente. A gente vai fazer o ajuste de acordo com as agendas dos candidatos, mas é importante entender que é um vínculo para ser duradouro e sistemático, porque o acolhido, ele vai criar essa expectativa de receber a visita do padrinho. E vai criar o vínculo. Esse é o objetivo, que haja uma construção de um vínculo afetivo entre essas pessoas. É como se fosse assim um novo filho, uma nova filha, né, que vai ser, né, e que apenas a pessoa precisa dar carinho, né, e afeto. Só que não pode falhar nas datas. É um compromisso que é assumido, mas é um né? compromisso consigo mesmo, né, Sim. que está fazendo. Exatamente. Então, a gente reforça também que não é um pedido de apadrinhamento financeiro. A ideia é dedicar tempo, né, carinho, atenção para aquela pessoa. Olha, assim, a Casa Menores de Praga precisa de muito apoio. Sim. A gente busca o trabalho da comunidade com serviços voluntários, daí não diretamente ligado ao acolhido. A gente sabe que é um trabalho que, ao mesmo tempo que ele é super desafiador, né? Ele não é fácil, assim, não é para todos, mas ele é muito gratificante. Então, todos os desafios que a gente passa no nosso cotidiano, assim, eles valem a pena quando a gente vê o acolhido feliz, né? Sorrindo, tendo ganhos para sua vida social e a vida de saúde também. Então, a gente entende que é um assunto bem sensível. Parabenizo vocês. Obrigado por ter vindo, tá? Imagina, a casa está de portas abertas para quem quiser conhecer quiser colaborar, o trabalho. então está aqui, né? Se você tiver tempo, né, que você quiser colaborar com você mesmo e com outro ser humano que está precisando, né? Nada melhor. Obrigado. Com certeza. Obrigado. Obrigada. Até o próximo encontro. Até a próxima. Muito bem, então nós vamos nos despedindo, prometendo voltar no próximo final de semana, eu e você aqui na tela da Band, para tomar o café entre amigos. Fica agora na bela companhia do César Bresolim, o Band Motores. Até o próximo final de semana.